Estamos novamente no ar. Sempre às segundas-feiras nós retomamos o assunto que foi tratado ao vivo a cores na transmissão que é feita no domingo na comunidade A Casa da Rocha Guarulhos, nesse mesmo canal que você provavelmente está me assistindo. E ontem refletimos sobre Lucas, do versículo 1, capítulo 7, versículo 1 ao 10, onde se encontra aquela história em que Jesus cura um homem que é servo de um centurião romano. São muitas informações, eu vou tentar condensar um pouco essa conversa, mas para isso eu preciso fazer uma introdução muito rápida. É muito importante nós fazermos a leitura sequencial do texto, principalmente os evangelhos. Tudo é importante nesse sentido, mas os evangelhos ganham uma outra cor quando a gente vem acumulando informações. Ele está dizendo sobre isso, agora ele está dizendo sobre isso, sabe? Quando se desenrola diante de você uma história, e o caso de Lucas é mais fascinante ainda isso, quando a gente sabe que Lucas está escrevendo para Teófilo, que é um personagem que recebe a escrita de Lucas e depois essa escrita de Lucas se torna Evangelho de Lucas e que chega até nós. Então, a construção da narrativa de Lucas tem uma finalidade, informar Teófilo sobre o que Jesus está fazendo. E a gente vem fazendo isso junto aos domingos. E Jesus, segundo o registro de Lucas, vem ensinando muitas coisas, como, por exemplo, a real importância do sábado. Ele vem apresentando valores que são do reino de Deus, do seu reino, os valores do reino de Deus que se contrapõem aos valores do reino dos homens. E por conta disso, Jesus faz o que fala, ele discursa e ele vive o que fala. Aí a gente chega aqui no capítulo 7, onde nós percebemos que Lucas está dizendo assim para Teófilo. Teófilo percebeu, porque um pouquinho antes, no capítulo 6, Jesus apresenta o que é chamado de discurso do monte, ou sermão do monte, sermão da montanha, onde ele diz, ame o seu inimigo, onde ele diz, não fique julgando o próximo, aquela conversa bacana que nós tivemos anteriormente. Agora, Lucas registra uma cura, mas muito mais do que uma cura, não colocando de lado a importância de qualquer milagre, de qualquer ação de Jesus como manifestação da sua misericórdia e do seu cuidado com as pessoas, como continua acontecendo hoje, porque esse Jesus está vivo e eu creio piamente que ele continua operando na vida das pessoas, fazendo sinais e maravilhas, não à torto e à direito como as pessoas dizem, não de uma maneira a atender às demandas daqueles que precisam, mas como parte do seu plano redentor, como parte do seu plano de manifestação de misericórdia e graça, sempre ele continua fazendo milagres. Mas Lucas descreve a cena para que nós percebamos o que Jesus faz. E percebamos que o que ele faz é na prática, a ação do que ele ensinou anteriormente. Vamos lá? Lucas 7:1, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, está lá na montanha, no monte, falando com o povo, ele acaba de dizer isso e ele entra em Cafarnaum, uma cidade litorânea, perto ali, litorânea diria porque está próximo ao mar da Galileia, que não é mar, é lago, mas tudo bem, e é um lugar muito importante, onde há muito comércio, não é uma rota de ligação entre o comércio que é feito entre Jerusalém e Damasco, capital de Israel, capital da Síria, um lugar importante economicamente para aquela nação, e os romanos que dominam aquele lugar colocam muito cuidado sobre aquele lugar. Então, ali havia um posto militar, uma centúria, 100 soldados cuidavam daquele lugar. Pronto. Jesus entra em Cafarnaum e ali estava o servo de um centurião. O centurião é o chefe da centúria. Doente, esse servo estava doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito, a ligação entre ambos era muito forte. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus,
pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Então o centurião tem um servo que ele gosta muito, esse servo está doente, e ele pede para que os líderes religiosos se dirijam até Jesus para pedir que Jesus intercedesse, curasse aquele homem. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que façais isto, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com um soldado sob meu comando. Digo a um vai e ele vai, digo a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Gente, eu abri a nossa conversa ontem destacando a seguinte situação. Primeiro, quando nós olhamos esse cenário, é um cenário de muito preconceito e um cenário de muita dificuldade de relacionamento. Era esse cenário que Jesus estava inserido. Por quê? Roma dominava Israel. Os israelitas abominavam os romanos, abominavam qualquer povo, qualquer judeu, mas os romanos eles odiavam. Então, veja você, diante de tudo que Jesus disse lá no monte, ame o seu inimigo, pare de julgar o outro. Agora, logo em seguida, Lucas registra um pedido de um romano a Jesus. Ah, mas ele era bonzinho. Não interessa, era um romano. Judeus nem falavam com gentios, nem falavam com estrangeiros. Mas Jesus recebe aquele pedido e ele vai até o romano. Ou seja, Jesus demonstra mesmo que os valores do reino de Deus são distintos dos valores do reino dos homens. O reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus traz a nós o pensamento de Deus. Jesus sabia que os romanos iriam crucificá-lo. Essa era a hora de se vingar, era a hora de dizer não. Agora um abraço para você, mas Jesus inverte tudo, ele escuta a necessidade do centurião. E eu disse ontem que é um absurdo isso. É como um francês, na época da Segunda Guerra Mundial, receber um pedido de um nazista para que o nazista o ajudasse. Nós não temos uma situação vivida em nosso país que me lembre, que sirva como exemplo adequado para isso. É muito forte você ter alguém dominando o teu país, estuprando as suas mulheres, violentando e batendo nas pessoas e tomando o teu dinheiro, e você vai de encontro a um pedido desse seu inimigo. É isso que Jesus faz. Ele cumpre o que ele disse. Aliás, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele sempre faz o que ele diz para a gente fazer. Aquele que quer me seguir, venha após mim. Tome a sua cruz, venha após mim. Venha depois de mim, são as palavras de Jesus. Eu vou na frente. Eu faço o que eu digo para você que tem que ser feito. Isso para mim é fantástico. Isso para mim é incrível. Está aqui Jesus fazendo o que ele diz para a gente fazer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que nós não estamos em um cenário religioso. Isso aqui não está dentro da sinagoga, isso aqui não está acontecendo dentro do templo, mas as pessoas, elas carregam em si, elas não têm uma ligação com Jesus ainda, elas não têm, mas todas elas carregam alguma coisa em comum, elas têm um desejo pelo reino. Rápido, o servo é um bom servo.
Ele era tão bom que o seu senhor tinha ele por honra, digno de um prêmio precioso. É a palavra usada por Lucas para se referir ao tipo de estima que o centurião tinha pelo servo. Era um bom cara. Ele não aproveitava do seu senhor, não era um preguiçoso, não era um vagabundo, ele não roubava seu patrão, era um cara honesto. Esse servo era diferente. Os anciãos religiosos eram diferentes, gente. A gente sempre está descendo a lenha nos religiosos aqui, né? Meu Deus do céu. Mas tem um grupo aqui diferente. Os religiosos de Nazaré, lá no capítulo 4 de Lucas, expulsaram Jesus da sinagoga. Esses daqui atendem o pedido do ancião, do centurião, e vão até Jesus. O que é que eu enxergo nesses anciãos, nesses líderes religiosos de Cafarnaum? Eles tinham afeição pelo romano, coisa diferente, distinta. Reconheceram a autoridade de Jesus. Sabe quem eram esse pessoal? Aqueles eram tementes a Deus, gente séria. Mas eles eram religiosos. No meio dos religiosos também tem gente boa, também tem gente que ama o próximo, também tem gente que tem os valores do reino dentro de si. O servo tinha, esses homens também tinham. E o centurião? Bom, o centurião então nem se fala. É um homem que, eu vou falar muita coisa sobre ele daqui a pouco, não muita, porque o tempo está corrido, mas eu vou falar mais algumas coisas sobre ele. Mas é um homem que não explora o seu servo, é um homem temente a Deus. Servo temente a Deus, religiosos tementes a Deus, centurião temente a Deus. Isso une essas pessoas. O reino está espalhado, gente. O reino não está no domínio da igreja física, da igreja denominação. Não tem essa, só quem está aqui é que tem Deus. Isso é papo furado, isso é história para boi dormir. Eu estou dizendo que Deus age além das paredes da comunidade. Deus age além da estrutura religiosa que nós tanto gostamos. Porque nós somos assim, né? Nós somos os bons. Pessoal aqui para fora da parede, aqui dessas... não sei. Cuidado com isso. Deus está muito além do nosso domínio e controle. Ele age além do que nós imaginamos. O que cabe a nós é nos ligarmos a esse movimento de Deus, como Jesus fez. Perceba, o que é que Jesus faz? Ele encontra sinais do reino e se apresenta àqueles que estão evidenciando esses sinais do reino. Entendeu? O reino encontra essas pessoas e quem faz esse papel, deveria fazer, é a igreja. A igreja deveria olhar para fora dos muros da sua instituição e denominação e dizer: opa, ali tem bondade, deixa eu dar uma olhada ali. Opa, ali tem misericórdia, hein? Esse pessoal aqui, olha, tem respeito e preocupação pelo próximo aqui. Puxa, ali o pessoal está cuidando do meio ambiente. Vamos lá. Vamos linkar o evangelho com essas coisas que têm a ver com o evangelho, ainda que o evangelho não esteja pleno lá. Ele está sinalizando o reino. É o que Jesus faz, gente. Ele não manda os caras embora. Não, sai daqui, ô romano. Vai procurar o que fazer. Esse servo pode ser bacaninha, mas que morra, não está comigo. Religiosos, você vê que esses religiosos ele trata de maneira diferente. É o que Jesus percebe. É o que nós precisamos perceber. O reino está trabalhando e se evidenciando e sendo sinalizado fora da igreja, gente. Jesus disse isso. Lucas 17:20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Ele explica isso em várias parábolas nos evangelhos, principalmente Mateus. Nem se dirá sobre o reino, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso é incrível. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Os que querem o reino, eles encontram o reino. Porque Deus não nega isso às pessoas.
Deus não se nega a quem o deseja. Deus não se nega a quem o procura, mesmo fora da religião. É o caso dessas pessoas. Não tinham nada a ver com religião, a não ser os religiosos lá, tudo bem. Mas os de fora não tinham nada a ver com a religião, mas Jesus os alcança. Agora pense comigo. Os que querem o reino de Deus são alcançados por Deus, mesmo fora da religião. Os que querem o reino dos homens e os seus valores, mesmo dentro da religião, o encontrarão. E fique muito claro, valores do reino de Deus são distintos, são contrários, são antagônicos aos valores do reino dos homens. Quem quer o reino de Deus é encontrado por Deus. Quem quer o reino dos homens será encontrado pelo reino dos homens, ainda que enfiado dentro da igreja. Bom, mais uma coisa interessante que me chama a atenção e que tem que chamar a tua atenção é que Jesus admira a fé desse homem. Olha, eu preparando essa conversa aqui na semana, encontrei aqui uns estudiosos dizendo o seguinte, e é verdade, você não vai encontrar Jesus admirando muita coisa. Jesus mais corrige, exorta do que admira. Mas ele admira a fé de um romano. Isso não é pouco, gente. Isso é significativo. Quando Jesus admira a fé do romano, a gente tem que olhar para a vida desse romano. Quem é esse homem? Como assim Jesus admira a fé de um inimigo explícito? Então vamos olhar que tipo de fé que esse homem tinha. Primeiro, ele ama seu servo. Não usa seu poder para destruir ou oprimir, coisa que qualquer senhor romano poderia fazer. Eles tinham o direito da vida e da morte sobre os servos. Meninos de 8 a 12 anos, não sei se havia uma idade específica, estou aqui elocubrando, mas meninos novos eram usados como escravos sexuais pelos senhores romanos. Esse homem não. Ele está triste porque o seu servo, que por conta da relação de vida se tornou seu amigo, está morrendo. E o servo é alguém precioso para ele, não é alguém que usa poder para destruir o outro. Segunda coisa, esse homem constrói uma sinagoga para um povo dominado. Gente, olha o tamanho do coração e da bondade desse homem. Comece a perceber que tipo de fé ele tinha. Por que Jesus se admirou? É uma coisa impressionante. Ele que era alguém que poderia estalar os dedos e acabar com qualquer rebelião, ele estava lá para isso, ele cuida da comunidade, gente. Terceira coisa, ele reconhece que era um homem limitado, coisa que quem tem poder no reino dos homens costuma não evidenciar. Quem tem poder no reino dos homens gosta de bater no peito, aqui, ó. Gosta de fazer arminha, eu sou poderoso. Fazendo arminha ou não, direita ou esquerda, esse é o pensamento geral, eu posso. O centurião, um homem muito poderoso para a estrutura da época, limitado naquilo que era a luta contra aquela enfermidade, reconhece. Manda chamar Jesus, reconhece. Não posso. Enquanto os anciãos, quarta coisa, o reconhecem como digno, ele afirma que ele não é, porque no versículo 4, aqueles homens chegam a Jesus e dizem assim, ele merece que o Senhor faça isso. Eles estão dizendo, ele é um cara incrível, Jesus, ele fez a sinagoga para a gente, ele é um homem digno. Quando eles estão indo até Jesus, a frase é, Senhor, não te incomodes. Esse é o recado do próprio centurião para Jesus. Senhor, não te incomodes, porque não mereço te receber debaixo do meu teto. Olha o tamanho da humildade desse homem. Ele reconhece Jesus, gente. Entendeu?
Todos os atributos que eu citei aqui se fecham quando ele se sente indigno diante de Jesus e se reconhece indigno diante de Jesus. Porque isso que é fé. Fé no Novo Testamento não é aquela certeza de que as coisas vão dar certo, tipo, fala 3 vezes que vai dar certo, bate na madeira e aí vai. Isso é mandinga. Meu amigo e professor Zé Machado chama isso de boacumba. Tem a macumba e ele chama isso de boacumba. Boacumba. Ficar torcendo, ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo, fazendo sacrifício para dar certo. Não é esse tipo de fé infantil que quer fazer de Deus um serviçal. A fé do Novo Testamento é a fé na pessoa de Cristo. Aquele homem cria em Jesus. Ele viu quem era Jesus, ele percebeu quem era Jesus. Eu não vou entrar no mérito disso porque nós não temos mais informações, mas é isso. Essa era a fé daquele homem. E tudo isso resulta no que o seu coração desejava e que foi concedido por Deus. Nesse momento, nós temos alguém que é temente a Deus, um grupo de gente que é temente a Deus, que é alcançado pelo reino de Deus, na pessoa de Cristo, o próprio reino de Deus encarnado, é quem é Jesus, vai até eles e cumpre o propósito divino de alcançar os gentios. Os muros estão caindo, Israel não é mais o detentor da relação com Deus. Agora Jesus chega e diz, acabou, gente, caíram as barreiras. Lembra de Gálatas? Estudamos isso. Gálatas diz, Paulo diz que o muro de separação foi derrubado. Efésios diz isso também. E aqui vemos Jesus, aquele que inicia tudo isso, demonstrando que não tem mais limite. E o propósito divino se cumpriu. Qual foi o propósito divino? Revelar Jesus a esse povo todo. Dentro disso está o milagre, que é importante, uma palavra, gente. Uma palavra que Jesus liberou, de acordo com a fé daquele homem e de toda essa circunstância construída por Lucas na sua narrativa, leva até aquele seu servo uma cura milagrosa. Como é que a gente aplica essa história? Primeiro, vamos lembrar sempre que o reino não está no controle da igreja. Não transformemos o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, em reino dos homens. Porque quando a gente quer controlar as coisas, é a minha igreja, é o meu povo, sabe aquele... Isso aí tem cara de reino dos homens, não tem cara de reino de Deus. O reino de Deus está por aí. Às vezes até dentro da igreja. Às vezes não. Segunda coisa, verifique a sua fé. Fé dominadora, fé aproveitadora, não é fé. A fé que Jesus admira, ela é expressa em atitudes como a que a gente encontra na vida do centurião. Pronto. Essa é a fé que Jesus admira. É a fé de quem ama o próximo, é a fé de quem cuida da comunidade, é a fé de quem se sente pequeno e indigno, mesmo tendo todo o poder que tem. Algumas características, que a gente encontra. Que a nossa fé seja essa. Lembremos que o reino de Deus subverte os valores do reino dos homens e que deve se manifestar sempre em amor, justiça, serviço, generosidade, paz, aquele monte de coisas que a gente já sabe. Que Deus nos abençoe a sermos esses que evidenciam o reino e percebem o reino onde ele estiver. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso Novamente de hoje.